Em épocas de eleições, costumamos ver um país bem dividido entre direita e esquerda. Infelizmente, ambos os lados passam constantemente a linha dos extremos, criando fake news, atacando candidatos e até agredindo pessoas. Tudo isso para defender um político que muitas das vezes nunca fará o mesmo pela população. Alguns candidatos chegam a fazer coisas vergonhosas, como transformar toda sua campanha política em ataque a outros candidatos. Mas isso é fichinha comparado com alguns casos isolados. Não é de agora que muitos políticos se aproveitam de certas classes ou certos benefícios para comprar votos. Em alguns estados chegam a oferecer dinheiro e até benefícios em programas sociais caso sejam eleitos. Outros arriscam manipular o santinho, trocando nomes e até fotos, para o eleitor acreditar que está votando em um, porém seu voto acaba indo para outro, mesmo isso sendo um crime gravíssimo. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, na capital, e pela primeira vez na minha vida presenciei a compra de votos indireta, onde o motoboy que entrega os remédios da minha mãe acabou fazendo propaganda para alguns candidatos de um partido específico. Eu até gravei um vídeo para o meu segundo canal onde eu relato todo o fato. O vídeo estará aí na descrição e aqui no cardzinho, caso você queira assistir. Mas deixe para assisti-lo quando acabar esse aqui, beleza? Pois está muito bom, você vai gostar. Mas todas as formas de se obter vantagem na corrida eleitoral não se comparam nem um pouco com outras, onde certos candidatos preferem fraudar as eleições direto nas urnas, causando além de espanto a revolta da população, que rapidamente costuma ir para as ruas para protestar. Infelizmente, muitas das vezes não adianta em nada, pois para que o candidato consiga ferir um dos direitos essenciais que faz de fato a democracia funcionar, o país muitas das vezes precisa já estar sendo governado por políticos corruptos. E eu não estou falando apenas do Brasil, até países grandes, considerados de primeiro mundo, já presenciaram atos fraudulentos em eleições, como é o caso dos Estados Unidos e até do Canadá. Mas nem sempre isso vem à tona, e quando vem se torna uma verdadeira bomba se espalhando pelo resto do mundo. E pensando em todos esses momentos políticos que estamos vivendo atualmente e em diversas denúncias de fraude nas eleições de 2018, eu decidi trazer a maior fraude eleitoral da história do mundo. Quais são os 4 cantos da Terra? Os kamikazes usavam capacete. Por que os gatos ronronam? O cheiro ruim pode matar? Qual o time de futebol mais antigo do Brasil? Os peixes sentem sede? Por que ficamos vermelhos de vergonha? Por que o sal derrete as lesmas? O riso é contagioso? Por que temos soluço? O que é um buraco negro? Me conta aí. Fala galera curiosa, meu nome é Silas e está começando mais um vídeo aqui no canal Curiosos por Natureza, onde o meu objetivo é expandir o seu conhecimento e sanar a sua curiosidade sobre os mais diversos assuntos. Então se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Garanto que aqui não trabalhamos com fraudes e somos totalmente parcial. Não precisa ser agora, mas vale lembrar que se você deixar o seu like, o YouTube entenderá que o conteúdo é bom e recomendará para mais pessoas, me ajudando e muito. Além disso, sempre que sair vídeos novos, você será um dos primeiros a recebê-lo. Além do vídeo em que relato a tentativa de compra de votos que sofri, eu também deixarei minhas redes sociais, como Instagram e Twitter, aí na descrição, para você seguir, pois nem sempre o YouTube notifica os inscritos sobre vídeos novos. Agora vamos deixar de enrolação e vamos diretamente para o vídeo, então bora! Se você acha que a maior fraude eleitoral da história aconteceu aqui no Brasil, você está bem certo. Não, brincadeira. Foi na Libéria, localizado no oeste do continente africano há quase 100 anos atrás. Mas foi tão feia que conseguiu até mesmo entrar para o Guinness Book como a maior fraude da história. A Libéria foi fundada no século XIX por negros ex-escravos libertados dos Estados Unidos da América, que decidiram voltar para o continente africano, se fixando no oeste. Para isso contaram com a ajuda de diversos burgueses e até afro-americanos, como Paulo Cuff, que investiu dinheiro na primeira leva de imigrantes, com a intenção de ajudar os ex-escravos a recomeçarem suas vidas bem longe dos Estados Unidos. Os imigrantes desembarcaram em Serra Leoa, país que anos depois se tornaria vizinho da Libéria. Porém, como a situação do local não era das melhores, muitos imigrantes sucumbiram à febre amarela e posteriormente acabaram morrendo. Tendo em vista da situação precária em que os ex-escravos estavam passando em Serra Leoa, o então presidente dos Estados Unidos, James
James Monroe decidiu se reunir em 1816 com diversos burgueses para criar uma colônia que se tornaria a República da Libéria anos mais tarde. 4 anos depois de se reunir com os burgueses e criar a Sociedade Americana de Colonização, James finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para começar a enviar os imigrantes para sua nova casa. Graças aos seus esforços para ajudar esse povo, em 1822 foi fundada a capital Monróvia em sua homenagem. Desde a proclamação de sua independência em 1847 até 1878, tanto o Partido Republicano quanto o True Wing mantiveram uma espécie de oligopólio eleitoral, onde revezavam entre si o controle do país, até a entrada de Joseph Jenkins Roberts, onde o Partido True Wing passou a ter dominação absoluta sobre o país, algo que perduraria pelos próximos 102 anos seguintes, até 1980. Para conseguir se manter no poder durante tantos anos, o partido utilizou de diversos meios para se obter vantagem nas eleições. Porém, o pior caso que veio à tona, se tornando um dos piores casos de fraudes eleitorais da história, aconteceu em 1927, durante as eleições para presidente. Mesmo o partido True Wing se mantendo no controle do país por tantos anos, em 1927, durante a eleição presidencial, eles se viram ameaçados pelo Partido Popular. Representando o partido True Wing, Charles D.B. King já tinha uma extensa carreira na política, onde foi procurador-geral de 1904 a 1912, secretário de Estado de 1912 até 1919, quando se tornou então presidente da Libéria. Mas mesmo com uma carreira tão extensa, ele se viu ameaçado por Thomas J. R. Faulkner, representante do Partido Popular, que defendia uma reforma radical, pedindo a diminuição dos poderes presidenciais, a liberdade de expressão, a entrada de capital estrangeiro, e tudo indicava que ele se tornaria o novo presidente do país, até o dia da eleição, quando seu adversário Charles D.B. King fora reeleito pela segunda vez, com incríveis 234 mil votos, um número até que bacana para um país que contava apenas com 15 mil eleitores registrados. O cara era o verdadeiro Houdini do oeste africano. Seu adversário Thomas Faulkner obteve apenas 9 mil votos, cerca de 3,57% de todos os votos, enquanto Charles obteve cerca de 14 vezes mais, sendo considerado por Francis Johnson Morris, membro da Comissão Eleitoral da Libéria, como a mais manipulada de todas. Mas ainda assim, Charles se manteve no poder pelos próximos 3 anos, até 1930. Isso só foi possível pois seu partido já estava no poder há 49 anos seguidos, e durante todo esse tempo foi possível colocar laranjas em quase todos os cargos do país. E o pior vem agora. Um ano após sua derrota, o candidato Thomas Faulkner acusou o então presidente Charles D.B. King, que era filho de uma escrava liberta nos Estados Unidos, e alguns membros de seu partido de escravizarem seus próprios cidadãos, que eram forçados a trabalho escravo nas dependências das casas de pessoas favorecidas pelo governo. Charles e seu partido haviam montado um esquema no qual negros ex-escravos retornados dos Estados Unidos capturavam cidadãos nativos de tribos africanas e até da própria Libéria, para então enviá-los como mão de obra escrava para espanhóis. E apesar das evidências, King nunca foi condenado, apenas renunciou à presidência em 1930 e nunca sofreu nenhuma punição, tanto pela fraude eleitoral quanto pelo esquema de escravidão. 52 anos depois desse acontecimento, em 1982, esse caso entrou para o Guinness Book como as eleições mais fraudulentas já registradas na história mundial. Então, se você achava que os maiores escândalos de fraudes eleitorais eram aqui do Brasil, você está bem enganado. Esse tipo de fraudes estão sujeitas a acontecerem em todos os países, independente de sua forma de contagem de votos. Basta apenas pessoas mal intencionadas para que isso aconteça. Deixarei diversas fontes que usei para escrever esse roteiro aí na descrição, caso você queira ler com mais detalhes sobre esse acontecimento. E se você ainda não for inscrito, essa é a hora para você se inscrever e ativar o sininho. E não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Aqui do lado estará aparecendo outros 2 vídeos que você pode estar clicando e assistindo. Basta clicar e assistir, garanto que você não se arrependerá. Obrigado por assistir e fui!